as bênçãos da humildade são promessas de Deus que estão garantidas na sua palavra para a nossa vida, se nós vivermos uma vida de humildade. E sei que algumas cabeças agora estão a pensar, mas o que é isso, viver a vida de humildade? O que é que isso significa? E nós vamos ver a importância de nós vivermos a nossa vida pautada pela humildade. Vamos ver verdadeiramente o que é humildade e o que não é humildade, porque aos olhos de muita gente chamam humildade a alguma coisa que nada tem a ver com humildade. E é importante que nós percebamos exatamente o que é a humildade à luz da palavra de Deus, e a palavra de Deus é bem clara e elucida-nos bastante bem e mostra-nos bastante bem a vida que devemos viver de humildade. Porque através dessa vida que possamos viver na humildade, nós vamos ver as recompensas que Deus tem para cada um de nós. Amém? E quem não gosta de ser recompensado, quem não gosta de ser abençoado, quem não gosta de ter a presença de Deus na sua vida, todos nós gostamos. E se nós gostamos disso, então é importante que vivamos a nossa vida pautada pela humildade. Amém? Vale a pena nós vivermos a nossa vida em humildade. Ainda que em algumas situações da nossa vida, por vezes, com momentos que passamos, com situações que surgem, a nossa vontade não seja essa. Mas ainda assim, devemos ter sempre em mente que a nossa atitude de humildade perante as mais diversas situações, sejam elas favoráveis ou desfavoráveis, sempre, ouçam, sempre atrairá as bênçãos de Deus à nossa vida. E isso é o que nós mais queremos, é a cada dia ser abençoados por Deus. Alô, igreja? Então é importante que percebamos isso. Isto é importante que vivamos isto. E então, deixem-vos falar primeiro, antes de ir falar das bênçãos ou das gratificações ou das bem-aventuranças que Deus nos dá através da nossa vida de humildade vivida em cada um de nós. Deixem-nos falar um bocadinho sobre o que é humildade e sobre o que não é humildade também. Em Tiago 4,10 diz o seguinte, e parto com este versículo: humilhai-vos perante o Senhor, e Ele, ouçam, Ele vos exaltará. E não há ninguém melhor para nos exaltar do que o Senhor Jesus. Amém. A exaltação dos homens vale o que vale, meus irmãos. Mas a exaltação do Senhor nas nossas vidas vale muito. Amém. Então, para que isso aconteça, é importante que nos humilhemos perante o Senhor. A humildade é uma das virtudes mais importantes da nossa caminhada cristã. Deus valoriza um coração humilde. E porquê? Porque a humildade demonstra algo muito importante. Em primeiro lugar, demonstra a nossa dependência dele. Amém. A humildade, ou viver em humildade, demonstra a nossa dependência dele. Demonstra amor pelo próximo. E já vamos ver mais à frente quem é o nosso próximo. E demonstra maturidade espiritual diante das adversidades. E se nós vivermos em humildade, meus irmãos, quando as adversidades surgem à nossa vida, nós não começamos a reclamar, nós não começamos a protestar, nós não ficamos zangados, nós podemos, em certas alturas, ficar perplexos. Mas porque vivemos em humildade, nós temos a maturidade espiritual suficiente para enfrentar essas situações
e vencê-las com Jesus na nossa vida. Amém. Temos um olhar diferente para todas essas situações, porque decidimos, porque a sua palavra nos diz para assim fazermos, viver a nossa vida pautada pela humildade. Amém. Então, o orgulho, acham que nos aproxima ou afasta de Deus? Afasta-nos. Mas a humildade aproxima-nos de Deus. Ouçam, meus irmãos, eu quero estar perto de Deus todos os dias da minha vida. E que cada um de nós possa dizer isso do fundo do coração. Eu quero estar perto de Deus sempre. No meu local de trabalho, na minha escola, com os meus vizinhos, com os meus colegas da faculdade, seja de onde for, eu quero estar sempre próximo de Deus. E para eu estar próximo de Deus, eu preciso de viver uma vida pautada pela humildade. Amém. O que é humildade? Ou melhor, o que não é humildade? A humildade não tem nada a ver com a nossa aparência exterior. Nem com aquilo que vestimos, ou calçamos, ou com o nosso penteado, ou com os óculos que nós temos, ou com os casacos que vestimos, ou as calças. Não tem nada a ver com a aparência exterior. Existem pessoas que até parecem bastante simples, mas carregam um orgulho enorme dentro do seu coração. Olhamos para elas, pela sua aparência, parecem muito simples, mas, no entanto, carregam um orgulho enorme dentro do seu coração. E sabemos que para onde Deus olha, Ele olha para onde? Para o coração. 1 de Samuel 16, 7, tive a oportunidade de vos ler este versículo ainda há bem pouco tempo, diz o seguinte: porém o Senhor disse a Samuel, não atentes para a sua aparência, não olhes para o seu exterior, não valorize aquilo que tu vês com os teus olhos físicos, nem para a sua altura, porque eu o rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem vê o exterior ou vê a aparência, porém o Senhor vê o coração. Amém. Existe uma grande diferença entre aqueles que querem aparecer e aqueles que querem, como já cantámos aqui hoje, tanto, agradar a Deus. E que cada um de nós possa ter como prioridade querer agradar a Deus. Podemos não ser vistos, podemos não aparecer muito, mas que tenhamos uma vida de gratidão ao nosso Deus. Amém. Uns procuram aparecer, evidenciar-se, dar nas vistas, evidenciar o seu ego. Vejam como eu sou tão bom, vejam como eu. E às vezes ouço pessoas que provavelmente num discurso que possam ter, a palavra que elas mais usam é o eu. Eu fiz isto, eu fiz aquilo, eu vou fazer isto, eu vou fazer aquilo, eu sou assim, eu sou assado, eu sou... E é o eu. Ouçam, meus irmãos, que seja Cristo evidenciado nas nossas vidas, em vez do nosso eu ou o nosso ego. Porque quando Cristo é evidenciado na nossa vida, nós podemos ter a certeza de que estamos no caminho certo e na direção certa. Amém. O que é que nós queremos verdadeiramente, meus queridos irmãos? É muito mais importante Deus ser visto nas nossas vidas do que o nosso eu ou o nosso ego ser evidenciado. Alguns não pensam desta maneira, mas que cada um de nós procure em primeiro lugar agradar a Deus, mesmo que isso por vezes implique sairmos da nossa zona de conforto. E sairmos da nossa zona de conforto às vezes não é fácil, ou quase nunca é fácil. Porque quem é que não gosta de estar numa zona de conforto, onde tudo corre tranquilamente, onde tudo é favorável, onde tudo está em paz? Mas mais importante é nós agradarmos a Deus,
mesmo que isso implique sairmos da nossa zona de conforto. Amém. Muitos, como eu já disse, procuram visibilidade, procuram reconhecimento, procuram aplausos, mas Deus procura corações quebrantados e que cada um de nós possa ter o seu coração quebrantado diante de Deus. Amém. Humildade também não significa, e prestem bastante atenção a isto, inferioridade, também não significa fraqueza e não significa falta de valor. Alô, igreja? Há quem diga, humilde, isso é para os fracos. Não, 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 é para os fortes. Viver uma vida de humildade é para os fortes, não é para os fracos. Humildade não significa ser tapete dos outros, de maneira nenhuma. Humildade também nada tem a ver com pobreza. E quero deixar isto aqui bem claro, porque quantas pessoas que vivem na pobreza, não estou a dizer que são todas, mas quantas vivem na pobreza simplesmente por causa do orgulho que têm dentro do seu coração. E se não fosse o orgulho que têm, provavelmente já não viveriam nesse estado de pobreza. Ser humilde é, em primeiro lugar, reconhecer que tudo vem de Deus. Mas eu trabalho e no final do mês eu recebo o meu salário e isso é fruto do meu esforço, do meu trabalho. Mas mesmo isso veio de Deus. O trabalho que Deus te deu, a saúde que Deus te dá para poderes trabalhar, tudo aquilo que Deus te dá, as forças que Deus te dá, tudo aquilo, porque se Deus não quisesse, tu não terias esse trabalho, tu não terias esse sustento. Tudo depende dele. O sim e o amém é dele. Amém! Então é importante que nós reconheçamos isso. É importante também, e quando nós somos humildes, nós reconhecemos as nossas limitações. E é importante que reconheçamos isso, porque nós não sabemos fazer tudo, nós não conseguimos sequer fazer tudo, nós não conseguimos ser bons em tudo. E é importante que percebamos e que valorizemos que precisamos uns dos outros. Amém! Nós precisamos uns dos outros. E se queremos alcançar mais, se queremos chegar mais longe, chegamos mais longe uns com os outros do que sozinhos. Alguém disse numa altura, eu sozinho posso chegar lá primeiro. Mas vou chegar lá estafado e se calhar não vou conseguir alcançar o que em conjunto eu consigo. Amém? Juntos nós conseguimos chegar mais longe. Amém? Porque fortalecemos uns aos outros. Ser humilde é tratar os outros com respeito, com consideração, com elevação. Ser humilde é não se considerar superior aos outros. Ser humilde é estar disposto a aprender, a amar, a perdoar e a servir o próximo. Amém? E deixem-me fazer um parênteses em relação ao perdão, porque é algo que é muito, muito, muito importante na nossa vida, meus irmãos. E quando fui com o pastor João à Convenção das Assembleias de Deus, naquela manhã, um dos oradores que pregou nessa manhã deu esta ilustração. Ele falou um bocadinho sobre perdão e depois deu esta ilustração. Porque muitas vezes ouvimos dizer, perdoar é esquecer. Se tu não esqueceste, então tu não perdoaste. E eu ouvi isto tantas vezes e eu disse, Deus, mas será que eu não perdoei? Mas para mim esquecer é amnésia, é ter amnésia. E Deus não quer que nós tenhamos amnésia. Deus quer que nós tenhamos uma boa memória, certo? Então como é que perdoar é esquecer? Então esta ilustração fez tanto sentido e eu disse, é isto mesmo. Nós podemos ser amachucados no nosso corpo,
sofrermos um acidente, ficarmos com uma fratura exposta e daquelas mais terríveis mesmo. Vai provocar, eu nunca tive, graças a Deus, e não desejo a ninguém, mas já vi algumas situações dessas e já constatei com pessoas amigas em que ficaram nessa condição. E a pessoa passou por dores horríveis. Na altura tinha pesos, inclusive pendurados no fundo da cama, para puxar lá o osso, para pôr o osso no sítio. Eu não sei o que aquilo estava bem a fazer, mas o que é certo é que dava dores horríveis. Então tinha que estar medicado com uma dose brutal para não ter tantas dores. Porque provocou mesmo dores muito grandes. Essa mágoa, essa ferida, esse desastre provocou na sua perna uma dor horrível. Passaram anos. E neste momento, a pessoa, olha, e eu conheço essa pessoa, estou com ela todas as sextas-feiras, a pessoa olha para a sua perna, vê lá a cicatriz enorme da cirurgia que foi feita, do corte que foi feito, dos pontos que levou, mas essa pessoa neste momento não sente qualquer dor. Ela olha e vê a cicatriz, vê os pontos que estão lá, vê o que causou aquilo, mas ela não sente dor nenhuma. E quando nós perdoamos, nós podemos lembrar aquilo que nos fizeram, mas não sentimos qualquer dor. Aí nós perdoamos. Eu posso lembrar, aquilo pode ter magoado muito na altura em que foi feito, mas eu neste momento, eu lembro, mas não sinto qualquer dor. Aí eu perdoei. E é importante que nós não sintamos qualquer dor de qualquer mágoa que nos tenham feito. Há 5, há 2, há 1, há 20, não interessa há quantos anos, ou há quantos meses, ou há quantas horas, ou há quantos minutos nos fizeram. O importante é que nós não sintamos qualquer dor. Amém? E isso é perdoar. E se nós queremos que as nossas orações passem deste teto, é importante que nós perdoemos. Quando? Sempre, sempre, sempre. Amém? Ser humilde é demonstrar maturidade espiritual também, como já vos disse. A humildade verdadeira começa no nosso coração, começa no nosso interior. Provérbios 15, 33, a segunda parte diz: a humildade precede a honra. E depois procurei também e vi vários exemplos na Bíblia de humildade, mas pensei, não, o melhor exemplo de humildade, e vou-me ficar apenas por este, para depois partirmos para a mensagem em si, mas não vai ser longa, prometo. Mas o maior exemplo de humildade que nós podemos ver aqui na Palavra de Deus é o exemplo de Jesus Cristo. Foi o maior exemplo para todos nós, para toda a humanidade, em todos os tempos. Jesus, ele tinha todo o poder, e tem todo o poder, mas ele tinha todo o poder, mas ainda assim, ele escolheu servir. E às vezes nós lutamos tanto para podermos fazer qualquer coisinha, porque não temos tempo, não temos disponibilidade. Isso não é para nós, é para os outros. Não, é para todos nós, meus irmãos. Alô, igreja. O Rei dos Reis lavou os pés aos seus discípulos. Tinha necessidade de o fazer? Não, mas fez para dar o exemplo. Ele curvou-se, sentou-se e foi lavar os pés aos discípulos. O Senhor do Universo tocou a vida de leprosos, aqueles que eram rejeitados por todos. Ele tocou a sua vida. Ele andou com os simples. Ele ajudou os necessitados. Ele ouviu aqueles que eram marginalizados pela sociedade. Ele prestou atenção a eles. Ele deu atenção. Aquele que podia ser servido, escolheu servir e obedeceu ao Pai até à morte, como já aqui foi dito, e morte de cruz.
Ele foi o maior exemplo de humildade que nós alguma vez podemos ter visto ou podemos vir a ver em qualquer altura da nossa vida. E depois diz-nos em Mateus 11, 29, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Queremos parecer-nos com Cristo? Eu creio que sim. Então nós precisamos aprender a viver em humildade. Deus não nos pede para sermos humildes sem um propósito ou sem recompensas. E agora é o que vamos ver de algumas recompensas. Se não as virmos todas, vimos algumas, mas eu prometo que sou breve. E as Escrituras revelam que existe um tesouro de bênçãos, meus irmãos, para aqueles que abraçam esta virtude espiritual, viver em humildade. Amém. A humildade é a porta de entrada para uma vida abençoada e frutífera aos olhos de Deus. Mas às vezes o facto de ser humilde trouxe-me alguns problemas, trouxe-me algumas situações que se eu não fosse tão, e nem digo outra palavra, mas ouçam, meus irmãos, eu não estou a falar de sermos tapete, de nos calarmos a tudo, de ouvirmos e dizermos que sim a tudo. Não, eu não estou a falar nisso. Ser humilde é não ser arrogante, e há muitas formas de nós falarmos. Ser humilde é não ser orgulhoso. Há muitas formas de nós demonstrarmos os nossos pontos de vista. Alô, igreja? Mas devemos sempre pensar, se Jesus estivesse aqui nesta situação, como é que ele iria agir? E isso ajuda-nos em muito, porque às vezes dá-nos vontade de agir de outra forma. Mas se nós pararmos para questionarmos, colocarmos esta pergunta retórica, se Jesus estivesse nesta situação, como é que ele iria agir? E aí nós vamos pelo caminho certo. Alô, igreja? Por vezes valorizamos mais tantas outras coisas, tantas outras, e esquecemos que a nossa vida deve ser sempre pautada pela humildade. Primeira recompensa de vivermos uma vida pautada pela humildade, graça abundante. Em Tiago 4,6 e 1 de Pedro 5,5, nós podemos ver aqui a promessa central, diz o seguinte: Deus resiste ou opõe-se aos orgulhosos ou aos soberbos, mas concede graça aos humildes. Quem não quer a graça de Deus? Quem não quer viver na graça de Deus? Quem não quer usufruir da graça de Deus? Todos nós queremos. Então, Deus concede essa graça aos humildes. A graça de Deus é um favor imerecido, é um poder que nos capacita a viver uma vida que lhe agrada. Eu não consigo. Consegue, porque o irmão tem essa graça, esse poder capacitador dentro de si. Amém! Capacita-nos a viver uma vida que lhe agrada e que nos habilita a alcançar um perdão que nos restaura. Amém! Então, um coração humilde está aberto para receber essa graça em todas as suas manifestações. Perdão dos pecados, força para resistir à tentação, sabedoria para tomar boas decisões, e é tão importante nós termos sabedoria da parte de Deus para que as decisões que tomamos a cada dia possam ser boas decisões, e paz no meio das tribulações. Quem não quer esta paz? Todos nós queremos. Então, um coração humilde está aberto para receber isto da parte de Deus. Sem humildade não há acesso à plenitude de graça, da graça divina. A graça que nos capacita a superar as nossas fraquezas e a viver em vitória. Mas nós temos fraquezas? Temos fraquezas. Temos, sim, senhora.
E aquele que disser, não, eu não tenho ponto fraco nenhum, eu sou forte em tudo, já está a ter um ponto fraco. Esse é mentiroso. Mas a graça, ela capacita-nos a superar as nossas fraquezas e a viver em vitória. E é derramada sobre nós. Sabem quando? Sabem quando? Quando nós reconhecemos a sua necessidade. E é importante que nós reconheçamos a sua necessidade. Nós só obtemos aquilo que reconhecemos que necessitamos. Precisamos reconhecer a necessidade da sua graça em nós. Outra das recompensas é a exaltação no tempo certo. A lógica do reino de Deus é inversa à do mundo. Pode baralhar muitas pessoas que vivem não no reino de Deus, porque no reino de Deus, quem é o maior é o que serve. Jesus deu-nos o exemplo. Quem é o mais forte é o que perdoa. Quem é o mais sábio é o que obedece. No mundo é ao contrário. O maior é aquele que manda. O mais forte é o que diz e não... É o que exige perdão e não pede perdão. O mais sábio, aos olhos do mundo, é aquele que orienta, mas não está sujeito a obedecer a ninguém. Porque é Ele que sabe tudo. É Ele que dirige tudo. É Ele, o Todo-Poderoso. Então, se no reino de Deus o maior é o que serve, o mais forte é o que perdoa e o mais sábio é o que obedece, então que cada um de nós possa servir com excelência, perdoar sempre e não ter problemas em obedecer. Amém. Amém. Mesmo que em algumas alturas possa custar, mas o mais importante, volto a dizer, é agradarmos a Deus. Enquanto o mundo busca a exaltação através da autopromoção e da conquista, Deus promete exaltar aqueles que se humilham diante dele. 1 de Pedro 5,6 diz: humilhai-vos, pois, debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele vos exalte no tempo devido. E sabem, esta exaltação não se refere necessariamente à fama, à riqueza material, embora Deus possa conceder isso, se for o seu propósito e a sua vontade, mas essencialmente refere-se a uma elevação de caráter, influência espiritual, sabedoria e reconhecimento diante de Deus e diante dos homens. Aqueles que não buscam glória para si mesmos, mas glória para Deus, são esses que Ele decide honrar de várias formas que superam qualquer reconhecimento humano. Não há mal nenhum haver reconhecimento humano. Não há mal nenhum nós chegarmos ao pé do nosso irmão, da nossa irmã. Gostei de ver, fizeste muito bem, obrigado pelo que tens feito. Estás a fazer bem, és uma bênção. Não há mal nenhum, pelo contrário, devemos fazer. Amém? Mas o maior reconhecimento que podemos ter vem do alto, vem do nosso Deus. Amém. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. José foi exaltado depois de permanecer humilde. E todos nós conhecemos a história de José. Davi foi escolhido por ter um coração humilde, não por fazer sempre o que era certo. Todos nós conhecemos a história de Davi. Davi errou, e à grande mesmo. Errou e à grande. Ele não fez tudo bem. Nenhum de nós fez tudo bem, nem fará tudo bem. Mas ele teve um coração humilde, e porque teve um coração humilde, ele foi escolhido. Alô, igreja. Maria foi honrada pela sua submissão a Deus. Terceira recompensa de viver uma vida pautada
pela humildade, sabedoria e discernimento. E que cada um de nós possa ter esta oração diante de Deus, buscar a sabedoria de Deus e o discernimento de Deus para a nossa vida a cada dia. Segunda parte de Provérbios 15:33 diz: a humildade precede a honra. Em Provérbios 11:2 diz: a sabedoria está com os humildes. Eu pensei que os humildes eram aqueles que não sabiam fazer nada. Não, a sabedoria está com os humildes. Alô, igreja! Um coração humilde está disposto a aprender, está disposto a ser corrigido e a reconhecer que não tem todas as respostas. Amém, igreja? E devemos ter esta humildade para aprendermos. Quando tivermos que ser corrigidos, estarmos dispostos a ser corrigidos e reconhecermos que nem sempre temos todas as respostas. Esta abertura permite que Deus derrame a sua sabedoria e discernimento sobre cada um de nós. A arrogância, por outro lado, fecha a mente e o coração para a verdade, levando-nos a erros e a tropeços. Então não vivamos, nem demos lugar à arrogância na nossa vida. Que vivamos em humildade, porque quem vive em humildade está mais apto para ouvir a voz de Deus e a compreender as suas Escrituras e a aplicar os seus princípios na sua vida diária. Quarta recompensa por vivermos uma vida pautada pela humildade: paz e descanso para a alma. Quem é que não quer ter paz e descanso? Quem é que não quer? Todos nós queremos. Jesus disse, volta ao versículo 29 de Mateus 11, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. E achareis descanso para a vossa alma. O orgulho, meus irmãos, é uma carga bastante pesada, meus irmãos. O orgulho é uma carga bastante pesada. O orgulho leva-nos a buscar validação constantemente, leva-nos a competir, leva-nos a temer o fracasso e a carregar o peso da autoimportância. Então não vale a pena vivermos uma vida com o orgulho às nossas costas. A humildade liberta-nos desse fardo. A humildade permite-nos viver sem necessidade de impressionar. E com isto eu não estou a dizer, quero lá saber, gostam de mim, gostam, não gostam, não gostem. Não, eu não estou a falar nisso. Mas quando estamos humildes diante do Senhor, nós estamos a fazer o melhor e estamos a procurar agradar Deus em tudo. Não vamos agradar a todos. Jesus não agradou a todos. Então nós não vamos agradar a todos. Mas não vamos mergulhar a cabeça na areia, porque houve alguém que não ficou agradado com isto ou com aquilo. Ou desistirmos daquilo que Deus nos pediu, porque alguém não ficou agradado com isto ou com aquilo. Tenhamos uma atitude de humildade diante de Deus, diante do nosso próximo, e agrademos a Deus em tudo, em primeiro lugar. Amém. A humildade permite-nos viver sem a necessidade de ter sempre razão. Há alturas em que não temos razão. Estamos a ver as coisas num outro ponto de vista. E a humildade permite-nos a dizer, ok, eu estou enganado, tu tens razão, vamos por esse caminho. Isto é demonstrar humildade. Isto é demonstrar maturidade espiritual. Alô, igreja? E a humildade permite-nos viver sem estar sempre, com a necessidade de estar sempre no controle de tudo. Quem está no controle é Deus.
nós somos seus colaboradores e estamos aqui para colaborar com Ele em tudo. O humilde sabe quem é em Cristo Jesus. O humilde não precisa de ouvir outros a dizerem o que é que ele é em Cristo Jesus. O humilde sabe quem é. E isto resulta numa paz profunda, num descanso para a alma, que vem da confiança em Deus e da aceitação do nosso lugar em Cristo Jesus. Amém. Quinta e penúltima recompensa de viver uma vida pautada pela humildade. O favor de Deus e dos homens. Além da graça, a humildade atrai o favor. Lucas 14:11 diz: pois todo aquele que se exalta será humilhado, e todo aquele que se humilha será exaltado. Aqueles que são humildes, normalmente, de uma forma geral, são mais bem vistos, confiáveis pelos outros, porque não representam ameaça. São pessoas que não estão ali para competir. Então, normalmente são mais bem aceites pelos outros. Mas eu não quero falar apenas disto. Nós não estamos aqui apenas para sermos bem aceites pelos outros. Porque o mais importante é que a humildade atrai o favor de Deus à nossa vida, e a humildade diante de Deus faz com que Deus se deleite em nós a cada dia. E isso é o mais importante. O favor de Deus em nós abre portas que jamais nós conseguiríamos abrir. Pelas nossas forças, pela nossa capacidade, pela nossa habilidade, pela nossa esperteza, fosse pelo que fosse, nós não iríamos conseguir abrir, mas o favor de Deus permite-nos abrir portas que nós nunca conseguiríamos. Capacita-nos para vencer os desafios e realizar o seu propósito em nós. Dá-nos a força e sabedoria necessárias para transformar dificuldades em degraus rumo aos nossos objetivos. Amém. A humildade transforma dificuldades, e as dificuldades são como que barreiras, impedimentos, mas a humildade transforma esses impedimentos, essas barreiras, em degraus, para nós podermos subir nesses degraus e alcançar os objetivos que temos para alcançar. Amém? 3 versículos. Segundo aos Coríntios 3:5, não que possamos reivindicar qualquer coisa com base em nossos próprios méritos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Filipenses 2:13, pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer como o efetuar, de acordo com a sua boa vontade. E segundo aos Coríntios 1:21 e 22, pois é o próprio Deus que nos dá, a nós e a vocês, a certeza de que estamos unidos com Cristo. E foi Deus quem nos separou para si mesmo. Como Senhor, Ele pôs a sua marca em nós e colocou no nosso coração o Espírito Santo, que é a garantia das coisas que Ele guarda para nós. Amém! Sexta e última recompensa de viver uma vida pautada pela humildade. E eu tenho feito questão de dizer sempre isto, uma vida pautada pela humildade. E que fique na nossa cabeça, e isto não é para esquecer, vivermos uma vida pautada pela humildade. Crescimento espiritual genuíno. Amém. A humildade é o solo fértil, é o melhor solo no qual o crescimento espiritual pode florescer. Amém. Sem humildade, o nosso orgulho pode cegar-nos e impedir-nos de ver as nossas próprias falhas, e também pode impedir o trabalho do Espírito Santo em nós. E jamais eu quero que haja qualquer orgulho em mim que me impeça
de ver as minhas falhas e que impeça o trabalho do Espírito Santo na minha vida. Amém. O orgulho impede-nos de ver e reconhecer os nossos erros. Mas Deus trabalha no secreto. Muitas vezes Deus permite processos que nem sempre nós gostamos, que por vezes nós diríamos, livra-me deles, mas Ele permite processos para quebrar algum orgulho que possa existir em nós. Antes de exaltar José, Deus trabalhou no seu coração. Antes de usar Moisés, e sabemos a forma poderosa como Deus usou Moisés, mas antes de usar, Ele levou ao deserto. Antes da promessa, existe a preparação. Que cada um de nós possa estar disposto a passar por esse tempo de preparação para que cheguemos e alcancemos a promessa. Alô? Podemos estar a viver um tempo difícil, mas ainda assim, meus irmãos, o meu desafio para cada um de vocês, nunca baixem os braços. Podem estar a passar por processos difíceis na vossa vida, independentemente das razões, mas nunca baixem os braços. Deus está a moldar-vos. Deus está a trabalhar na vossa vida. Deus está a fazer de cada um de vocês e de mim também melhores pessoas. Não baixemos os braços, não desistamos. Às vezes a vontade é muita. Às vezes parece que não se vê mais nada à nossa frente do que dizer, vão todos dar uma volta, eu vou à minha vida. Alô? Isso só passou na minha cabeça, nunca passou na vossa. Mas é importante nós conhecermos esses tempos, essas estações, como ouvimos aqui do apóstolo Ted Danson. E se essa estação parou à nossa porta e estamos a viver essa estação, não baixemos os braços e deixemos o Espírito Santo moldar-nos para seguirmos para a próxima estação. Amém. É a humildade que nos permite admitir que precisamos sempre de Deus, que precisamos mudar e que precisamos da ajuda uns dos outros. Não seja nunca autossuficiente. Isso é das piores coisas. Mas eu sou muito independente. Obrigado, Sónia. Obrigado. Deus não nos chamou para sermos independentes, mas sermos um com o outro, uns com os outros, sermos um em Cristo Jesus. A nossa unidade, vivendo em humildade, mantém-nos ensináveis, mantém-nos maleáveis nas mãos do grande oleiro. Aleluia! E em que melhores mãos nós podemos estar do que nas mãos do grande oleiro. As bênçãos da humildade, elas não são apenas para a vida futura, não são apenas para a eternidade. Elas são uma realidade presente para aqueles que escolhem trilhar o trilho ou o caminho da humildade. A humildade é uma virtude que, para além de transformar a nossa vida, também transforma os nossos relacionamentos e a nossa experiência de vida. E vivendo em humildade, acredito que os nossos relacionamentos, eles irão tornar-se mais fortes, mais saudáveis e mais salutares para todos nós. Amém? Que cada um de nós possa ter esta noção de quão importante é vivermos a nossa vida pautada pela humildade. Independentemente das estações da vida que possamos estar a viver. A humildade deve ser sempre vivida para com o nosso próximo. E agora gostava de realçar aqui, em relação ao nosso próximo.
Porque muitas vezes nós admitimos que o nosso próximo é aquela pessoa que está mais perto de nós, é o nosso irmão em Cristo, são as pessoas que nos querem bem, são as pessoas que vivem connosco na nossa casa, são os nossos colegas de trabalho que estão ali todos os dias connosco e que gostam muito de nós, são os nossos familiares, são os nossos vizinhos. E eles também são o nosso próximo, mas não são apenas eles. Alô? Aquelas pessoas que nos querem mal também são o nosso próximo. Aquelas pessoas que têm inveja de ti também são o teu próximo. Aquelas pessoas que já maquinaram o mal a teu respeito, levantaram mentiras a teu respeito, também são o teu próximo. Alô, igreja? Alô, igreja? Então vivamos em humildade para com o nosso próximo, amando o nosso próximo. Amando o nosso próximo. Filipenses 2:3 diz, e é o último versículo que eu vos leio: não façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos. Não por vaidade. Oi, vejam tão humilde que eu sou. Já estragou tudo. Ok? Ou por vanglória. Não. Mas humildemente considerem os outros superiores. E como é que eu considero o outro superior? Eu valorizar as outras pessoas. O meu próximo. Mas ele está aí por caminhos errados. Eu não estou a dizer valorizar as atitudes erradas do teu próximo, ok? Mas valorizar a pessoa. A pessoa, não as atitudes dela, não a postura dela, mas a pessoa. Porque sabem uma coisa? Jesus morreu por essa pessoa também. Jesus demonstrou o mesmo amor que demonstrou por ti e por mim, demonstrou por essa pessoa, que provavelmente está agora na tua mente. Ele demonstrou o mesmo amor por essa pessoa. E meus irmãos, no momento em que tu conseguires amar e viver uma vida pautada pela humildade diante desse teu próximo, tu irás ver coisas grandes acontecerem na tua vida. Não porque eu o digo, mas porque a palavra de Deus o diz. Queres coisas grandes na tua vida? Vive uma vida pautada pela humildade.